Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais uma aula sobre a ação pastoral em pequenos grupos. Esta agora é a aula número 4 e nós vamos falar sobre entendendo a visão. O que a visão tem nos oferecer? Como é que eu posso entender esta visão? De que forma eu posso canalizar esta visão? Muito importante esse trecho da nossa aula, porque vai elucidar algumas questões interessantes. Como entender a visão? Implantar pequenos grupos não é tarefa rápida e fácil. É necessário se apaixonar pelo método missionário da igreja primitiva, entender a visão, exercer total dedicação para que o projeto aconteça. Mais que tudo, é importante ter paciência e acreditar. Em Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, verso 36, diz assim, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não implante esse sistema na correria. Leia, ore, medite, inicie com cautela. Na ânsia de querer ver frutos imediatos, pode se frustrar o trabalho. E o pior, começar a dizer que o sistema não presta ou não serve. Por isso, não tenha pressa, vá devagar, no entanto, com consciência e consistência. Duas palavras importantes que eu vejo em tudo isso: paciência e consistência. Olha, se você não tem paciência, não tem consistência, não é só esse projeto. Nenhum projeto funciona. Família, emprego, trabalho, escola, seja o que for. Tudo precisa de paciência, de consistência para você oferecer o seu melhor. Inclusive quando se trata de um projeto como esse, que é a ação pastoral em pequenos grupos. Você já deve ter lido muita coisa sobre pequenos grupos, como fazer, como implantar. Podemos até tocar nesse assunto aqui, mas o foco da aula da nossa matéria é ação pastoral em pequenos grupos, ok? Bom, vamos falar sobre o programa de implantação, a Cosmovisão. O GECEL, Grupo de Crescimento de Edificação e Unidade, é um sistema para-eclesiástico com vistas ao evangelismo de pessoas, o discipulado de crentes, capacitação de líderes e envio de obreiros. Sua finalidade é reunir pequenos grupos, levá-los a multiplicar, chegando à congregação a ser uma igreja local. Então, o ideal do pequeno grupo é plantar bases para uma futura igreja. Quando eu falo igreja, eu falo a comunidade cristã, não estou falando de prédio. Né? A gente costuma falar prédio, chamado de igreja, mas não é bem correto isso. O correto é pessoas. Prédios são prédios. Então, a ideia do pequeno grupo é você ter condição de, dali um tempo, surgir uma igreja, né? Um templo, algo assim que poderá abençoar as pessoas daquela região. Vamos ver agora os 4 graus da visão dos pequenos grupos. Antes de mais nada, é preciso conhecer os valores deste projeto. Primeiro grau, nossa visão como igreja. Segundo grau, nossos valores sociais. Terceiro grau, princípios de comunidade. E o quarto grau, valores inegociáveis. Então, estes graus fazem parte do total da visão, da ação pastoral em pequenos grupos. Vamos ver o primeiro grau. A igreja, ela é cristã, ela é evangélica, ela tem doutrina, é comprometida com a missão de propagar o evangelho para todas as pessoas, levando-as a uma transformação em Cristo para serem discípulos de Jesus. Esta é a cosmovisão da igreja. Isso aí serve para toda denominação. Vamos agora ao segundo grau, que é o grau dos valores. Acreditamos que a aliança feita com base no bom relacionamento e o amor entre as pessoas e com Deus é um dos aspectos importantes da igreja. Agimos com o propósito de impactar a sociedade através da palavra de Deus e de ações comunitárias que transformem esta cidade
essa geração, pois nossa missão é pregar o evangelho, ensinar discípulos, treinar líderes e enviar obreiros. O evangelho social ou a santidade social são coisas que estão ligadas ao evangelho puro. O evangelho, nós temos as obras de piedade, que é aquela parte que você tem comunhão com Deus, oração, a palavra, ou participar da ceia, comunhão dos santos. Obra de misericórdia, quando você olha para a comunidade com olhares de amor. Esse projeto não é só para crescer a igreja em números, mas é para alcançar a comunidade com uma proposta social também. Não que seja só social, mas faz parte desse pacote. O terceiro grau é o grau do princípio de comunidade. Nos reunimos aos domingos para a celebração e durante a semana nas casas, com o objetivo de evangelizar, confraternizar, edificar, servir, multiplicar em nossos pequenos grupos. Levamos também mais e mais pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador. Queremos proporcionar um ambiente diferenciado, cuidadoso e edificante entre as crianças, os jovens e famílias, e assim suprir as necessidades nestas áreas, orientando-os de acordo com os preceitos bíblicos para uma vida familiar transformada e sadia na palavra de Deus. Este grau, ele dá uma cosmovisão sobre a comunidade em si, porque se estamos inseridos na comunidade, o nosso alvo também será a comunidade. De certa forma, Deus vai nos usar para atingir a comunidade. O quarto grau da ação pastoral em pequenos grupos é os graus dos valores inegociáveis. Os valores inegociáveis, os valores da igreja, estão presentes em todas as ações, foco do crescimento, do cuidado, comunhão e celebração que embasam o trabalho da igreja. Fazer parte da igreja é viver estes valores individualmente para que através das nossas vidas eles possam eles se reflitam na vida da igreja e também da sociedade. Você percebeu aí? Então, nós temos que ter essa consciência. Essa é a cosmovisão. Este é o famoso pé no chão. Cabeça no céu, coração nas pessoas e os pés no chão. Quando você tem isso aí, você tem um equilíbrio. E essa que é a ideia da nossa matéria, da ação pastoral em pequenos grupos. Você vai conhecer o fluxo do processo total. São 8 iniciativas que nós temos dentro do projeto para você entender melhor esse projeto. Vamos lá. 8 passos que farão com que o projeto seja protegido e o alvo alcançado. Temos o início, que é entender a visão do pequeno grupo. Depois, vamos construir, aí vem, construir um item. Na verdade, ali não é um, né? Ali é o início, esse início com o subtítulo Entendendo a Visão. Então, número 1, construir um time para trabalhar no ministério, entre 3 a 4 casais. Este é o número 1, primeiro passo que se toma neste princípio das 8 iniciativas. Número 2, realizar um seminário para delinear o projeto. Aí vem um treinamento, passar a visão, o pessoal entender, se apaixonar pelo sistema. 3, iniciar um pequeno grupo piloto, tipo assim, uns 4 meses de experiência, com um grupo das pessoas que compõem a liderança. Então elas vão sentir na pele o status natural do projeto. Quarto processo, quarto fluxo aí, enquanto isso, treinar uma recepção de portas, de porta eficiente, uma recepção de porta, isso mesmo, na porta, né? Na entrada do templo, uma recepção que tenha realmente uma predisposição de receber as pessoas, passar empatia, olha, receber o novo convertido e realizar com ele o processo da recepção 1, o trabalho contínuo presente, acompanhar essa pessoa para um pequeno grupo, para uma recepção, um outro grupo de recepção seria discipulado. Ou seja, esse trabalho front door, ele é muito importante na divulgação do trabalho dos pequenos grupos. Também conduzir depois ao pequeno grupo de discipulado, e aí depois mais ou menos de 1 ano, aí vem o outro grupo que seria o de capacitação, uma vez discípulo, encaminhar a capacitação. Finalmente, essa pessoa vai para um grupo de missão.
E aí, número 8, né, no fluxo oitavo, pessoa pronta para liderar outros grupos ou ministérios locais. Então, veja bem, a gente está propondo, se for possível, não sabemos o contexto de cada um, mas pelo menos a ideia base está aqui. GECEL de recepção, ou grupo pequeno de recepção, pequeno grupo de recepção. A pessoa é recebida, bom, dali ela passou algum tempo, tipo 9 meses, já tá bom, ela vai ser encaminhada para um grupo de discipulado, que é um outro grupo que vai receber pessoas oriundas de outros grupos de recepção. Ali vai ser trabalhado um discipulado. Depois que foi trabalhado o discipulado, elas são enviadas para a base de capacitação, onde elas vão aprender o ministério, uns dons, talentos, como é que Deus faz, qual a parte dela no corpo de Cristo. Ali fica um tempo, depois vai para a base de missões. Aí o pastor vai colocar essa pessoa para produzir no reino de Deus.